noite. Iniciamos hoje o jornal virtual. Meu nome é Catiane e eu estava ausente devido a uma licença maternidade e volto hoje abordando o tema educação infantil. Irei entrevistar uma professora e uma diretora da rede municipal da cidade de Lages, Santa Catarina. Falaremos um pouco sobre o que é criança e o que é infância, quais são os direitos de aprendizagem na educação infantil. Vou iniciar conversando com a diretora Luciane Oliveira. Então, Luciane, boa noite, tudo bem? Boa noite, Catiane. Tudo bem? Boa noite, professora Vanessa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, Luciane, você poderia nos falar um pouco sobre o que é criança? Bom, Catiane, criança é um ser humano no período de infância. Ele é um sujeito histórico e de direitos que tem interações e relações nas práticas cotidianas e é por aí que essa criança vai conseguir aprender e entender o mundo e assim ela vai construir a sua identidade individual e coletiva. Brincando, experimentando, fantasiando, interagindo com outras crianças, mas principalmente construindo os sentidos de sobre a natureza, a sociedade e sobre si mesma, principalmente em sua individualidade, para depois ela se entender dentro da sociedade. E você pode nos falar um pouco sobre a história da criança desde o início da existência? Sim, na história, a criança era somente um ser biológico e de mão de obra. Biológico, porque ela tem necessidades biológicas, e de mão de obra porque ela servia de mão de obra operária. Já na Idade Média, continua como um ser biológico, de mão de obra, mas também se tornou um adulto em miniatura que usava roupas como as dos adultos, e não havia efetividade como existe hoje. Segundo a Rie, em 1981, as crianças eram concebidas e tratadas como seres angelicais, mas se algo lhes acontecesse, inclusive a morte, o que era comum em alguns meses ou até anos de vida, devido a epidemias que havia na época, não havia grande desespero, pois logo eram substituídas e como não havia nenhum modo de controle de natalidade, essas taxas de natalidade eram muito altas e as mortes também. Já na Idade Moderna, as escolas começaram a surgir bem nessa época, de uma forma específica, atendia somente a nobreza e a burguesia. Começaram a tratar as crianças numa certa ingenuidade de pureza, muitas eram paparicadas, isso nas famílias ricas, né? Porque nas famílias pobres elas continuavam sendo mão de obra. Depois entrou a questão da moralização. Nessa época, as crianças eram castigadas duramente. E foi aí que começou o uso da palmatória, pois eles acreditavam que era com sangue que se resolvia as questões e que a criança seria disciplinada e ensinada dessa forma. No século XVIII começou-se a ter algum sentimento de infância. No século XIX e XX começamos a ter a forma ideal de criança, os modelos de infância, e entra a partir do século XX os direitos de criança, as prerrogativas de cidadania e as teorias do desenvolvimento. No século XXI, a criança já é tratada como ser histórico de direitos, mas hoje, assim, como com o uso da tecnologia, as crianças não estão tendo tempo para serem crianças, não brincam mais, que é uma forma de elas se desenvolverem, né? Sim, e sobre o conceito de infância? Bom, a infância é uma construção cultural, os povos, as etnias e as nações, e também as sociedades transformam a infância em muitas infâncias, onde temos uma pluralidade de infância que não é formada de um só conceito e não trafega só dentro de uma sociedade. Cada sociedade vai montar o seu conceito e trabalhar essa infância de múltiplas maneiras. Muitas crianças fazem o trabalho de casa, trabalho doméstico, digamos assim. Normalmente, em uma sociedade onde isso é normal, mas outras são totalmente mimadas e não têm acesso a nenhum tipo de trabalho doméstico ou cotidiano, porque são consideradas incapazes de o fazer.
Outras crianças ainda têm a possibilidade de muita imaginação, inventatividade e muita coisa interessante de construção por serem crianças que estão sendo trabalhadas de uma forma dentro dos sistemas de cidadania e direitos. Obrigada, Luciane, pela participação. Vanessa Kister é a nossa professora convidada para falar um pouco sobre os direitos da aprendizagem na educação. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Catiane. Boa noite, diretora Luciane, a todos que estão presentes. Então, Você poderia nos falar um pouco sobre os direitos de aprendizagem na educação infantil, Vanessa? poderia sim. Então, de acordo com o documento da Base Comum Curricular, a BNCC, estabelece para as crianças de 0 até 5 anos e 11 meses os 6 direitos de aprendizagem, que seria conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Mas, além disso, fazer deste direito não apenas o que está escrito no papel, mas explorar todas as habilidades e enxergar a criatividade que a criança está adquirindo no momento por estar conhecendo o mundo à sua volta. Estar explicando de um modo que a criança consiga entender na sua fase de infância o que é compartilhar e conviver em sociedade. Como a criança se vê individualmente, isso são todos os termos de direito que está passando na educação infantil. Aprendendo, ou seja, tudo que a criança vem ver na brincadeira, na vivência de aprendizagem. Por isso se tem uma importância de tratar o cuidado desse aspecto. E nisso se entra os planejamentos de aulas, avaliações, como funciona a aprendizagem de cada aluno. Falando sobre a avaliação diagnóstica, eu sei que é uma avaliação feita no início do processo da formação do aluno. Você poderia explicar? Sim, é uma avaliação que acontece quando o aluno chega até nós buscando compreender o que ele já sabe e o que precisa aprender. E sobre a avaliação formativa, que é uma avaliação feita durante o processo de formação. Então, sim, é uma avaliação que é feita durante a formação através de atividades, questionários, buscando sempre confirmar o aprendizado deste aluno. E, por fim, a avaliação sumativa, que é feita no final do processo de avaliação de formação, certo? E isso é uma avaliação mais quantitativa, diferente das outras. Ela se dá através de uma nota numérica, buscando a aprovação ou a reprovação do aluno. Ótimo. E sobre o cotidiano da criança na escola, o que seria válido comentar? Então, ter a afetividade na educação das crianças, não somente trabalhando com a parte técnica, mas conhecendo cada criança dentro da sala de aula, o que ela vive na família, no convívio com os colegas, ou pelo menos tendo a noção disso para trabalhar com a importância daquela criança, fazendo ela se sentir parte daquele ambiente. E usando também a realidade que a comunidade tem para o conhecimento da criança, trazendo isso no planejamento da aula também. Então, como isso acontece nas brincadeiras que são elaboradas, fazendo com que ela tenha uma intencionalidade por trás, no que eu, como professora, estou trabalhando na educação infantil. Claro que é muito diferente de passar os conteúdos e querer que a criança aprenda, mas trazer esse ambiente mais confortável para que tenha uma intenção de aprendizagem e também em a criança conhecer a sua identidade e como funciona também a sua identidade em conjunto, realizando tarefas em grupos e brincadeiras dessa forma também. Segundo Foucault,
também traz para a gente a realidade do corpo, que está muito inserida na forma do cotidiano. Isso ocorre nas creches também. A questão da criança estar conhecendo o mundo à sua volta se aplica também no corpo e como ela se conhece e se compara nos outros, seja se espelhando nos professores, colegas, construindo sua cultura de vida. E nos aspectos também de racismo, diversidade de gênero, sexualidade, entre outras questões, isso tudo ocorre na escola. E como devemos nos portar diante dessas situações que a escola passa, ainda envolvendo as crianças e pais, dentro da fase que a criança está abordando esses assuntos, claro, respeitando sempre a idade da criança e a cultura das famílias. Mas vai ter famílias que os pais, por exemplo, né, não vão saber entender. Então, nós, como educadores, temos que saber intermediar a opinião dos outros familiares e dos colegas da comunidade, todos que estão rodeados da educação infantil, mas sempre mantendo o respeito a princípio de tudo. E não deixando acontecer injustiças, mas a realidade do cotidiano não é fácil. Só que cabe o papel do professor lidar com esses assuntos que geralmente são tabus na sociedade, né? E aí se entra o ensino de aprendizagem embutido nas brincadeiras, nas atividades escolares, para ajudar na conscientização desses assuntos trazidos na atualidade. Claro que também as reuniões, diálogos com os pais e professores e até mesmo nos horários de organizações das aulas, no cotidiano ali da hora do lanche, como funcionam as metodologias, para a melhoria da formação daquela criança no sujeito de construção de cidadão de direitos que é, né? Então, como docente do ensino da educação infantil. Muito bem, obrigada, Vanessa, obrigada, Luciane, obrigada a todos que acompanharam o jornal de hoje. Então, dando ênfase a tudo que as meninas falaram hoje, eu deixo aqui uma frase de Celso Vasconcelos, a qual a gente teve acesso, que é: o melhor brinquedo que se pode dar para uma criança é outra criança. Boa noite.